Bom dia! Vamos para mais uma live. Do mesmo jeito que eu pedi ontem, vou pedir hoje. Para quem estiver aqui assistindo, aperta aqui nos coraçõezinhos, tá certo? Para que a própria plataforma é, nos note, certo? Então, tô esperando vocês entrarem aí, mas já fica aqui o recado. Enquanto estiver aqui rolando a live, aperta nos coraçõezinhos, aperta e segura para que a própria plataforma do Instagram nos note e entregue para mais pessoas, certo? E quem já está assistindo, quem está aqui, coloque aqui no aviãozinho, para mim tá bem aqui, mas nesse aviãozinho aqui de papel, para você mesmo compartilhar com seus próprios amigos, né? Você tem alguém assim, ai, essa pessoa estava conversando sobre isso ontem, vamos aqui dar uma olhada sobre nessa live sobre o Big Brother Brasil, né? Vamos ver aqui quais são os aspectos jurídicos dessa relação, né? Sérgio já entrou, eu acho que a gente deveria já começar, né? Para ir aqui aquecendo enquanto vocês vão entrando. Bom dia, Bom dia, Nívia, tudo bem? tudo bom? E aí, como já está se sentindo, como está esse momento órfão de BBB? Olhe, ainda bem que ontem teve live com Gabi, porque eu não sabia mais o que fazer. Recebi vários comentários de pessoas dizendo, ai, que estranho, não ter mais a chamada do BBB depois da novela. A É, novela já é eu, repetida, aí o que vinha de novo não vem mais, tá muito estranho. na verdade, eu confesso que eu sinto mais falta no Twitter, porque eu tava mais Sim, acompanhando no Twitter do que na própria televisão. Mas querendo ou não, dia de terça-feira não tem como você é. ligar a televisão e não lembrar, né? O Twitter, eu voltei para o Twitter recentemente, antigamente eu gostava muito do Twitter e tinha saído. Aí eu voltei e realmente percebi que ele está dividido, pelo menos até segunda-feira, era política e BBB. Eram os assuntos que mais apareciam lá. Eu, nu- eu nunca desativei a minha conta, Uhum. mas eu não tava, assim, direto olhando, Sim. né? Fui de janeiro para cá, por quê? Porque a gente descobre, é até bom comentar aqui, vai Uhum. fazer parte da live, a gente descobre que a Globo corta nas edições. Então, a Sim. edição que vai para o programa, né, que vai para o ao Uhum. vivo, é diferente do que a gente assiste. Não é que eles distorcem, mas assim, tem Sim. vídeos cortados. É uma Então, edição. quando a gente assiste no Twitter, a gente tem uma ideia melhor sobre cada situação, entendeu? Sim. Então, Sim. a gente tem uma visão maior. Sim. Acontece que também assim ninguém consegue acompanhar 24 horas, né? E acaba todo mundo sendo também refém da edição, né? Que sempre vai ter um pouco de parcialidade, não tem como abarcar tudo, né? E Sim, acaba que realmente, até no começo se falava muito isso do Big Brother, né? Que o Big Brother era que o diretor era quem acabava construindo o vencedor, né? Porque aí ele começava a colocar pontos negativos de um participante, pontos positivos de outro participante, né? os Até que meio que VTs, né? construir um personagem. Os VTs, né? Tinha gente, fulano fez tanta coisa essa semana e não teve VT. Por Uhum, quê? uhum. O editor aí, o diretor não gosta de fulano, É. porque não faz isso. Vocês até comentaram ontem sobre Manu, né? Que ela meio que antecipava as coisas do programa e certamente o diretor estava Sabe que assim, manda. tem que ser mais esperto do que ela, né? Mas É, realmente ela é uma pessoa muito inteligente, muito esperta, né? À toa que ela consegue um brand, uma tática, uma estratégia tão grande como ela conseguiu dentro do Big Brother. sim, com certeza. Ele vai continuar, viu? Porque ela construiu tão bem, ela fez uma construção tão certa, Uhum. que ela já está colhendo frutos. Se ela for mais esperta do que ela já é, ela vai É. conseguir manter, né? É verdade. Eu acho importante a questão da Manu, é porque ela parece sempre ser uma pessoa à frente das ferramentas que ela tem.
né? Então ela está sempre se colocando, assim, tendo uma visão a mais, né? Para chegar naquele momento dela, né? Então, no momento assim, porque assim, a gente fala muito de brand, de marketing, mas às vezes também a gente tem que ver que isso é muito um vocabulário técnico de profissionais. As pessoas no dia a dia, muitas delas não sabem o que é brand, né? E ela praticamente levou essa discussão, né, a classes, a pessoas que nem sabiam disso, né? Né, colocando realmente os posicionamentos dela a ponto das pessoas questionarem, né? O que é isso, né? O que é essa menina? E pessoas realmente começarem a comentar sobre brand, e pessoas que nem sabiam desse assunto realmente começarem a pesquisar mais sobre isso, né? E verem que todo mundo tem o seu brand, né? Mesmo sem querer a gente tem. Já começando aqui no nosso assunto, né, eu queria já dar uma introdução, Uhum, fazendo um link exatamente com essa história do branding, da imagem. E eu queria trazer uma coisa assim, mais, não é nem histórica, mas assim, uhum, antigamente, até a edição 2019, eles tinham, era um fator de transformação. Você entrava sim, anônimo e saía famoso. sim, Então você tem alguns bons exemplos. Tem Grazi Massafera, que hoje é uma grande atriz sim, premiada. sim. Você tem Sabrina Sato, Sabrina que é Sato, gen... saiu da própria emissora e hoje está em outra, sim. com tanto protagonismo quanto, talvez mais, Uhum, né? Ela uhum, tem mais espaço hoje na Record que ela teve na Globo em anos. uhum. E você tem outros O exemplos João Williams, que foi para a novos, carreira política, totalmente diferente sim, é da mesma edição de de Graça, Grazi. Uhum. acompanhei de perto. Aham. Torci, Essa eu eu assisti. votei. Na época a votação era só o telefone, minha mãe ficava Uhum. jogando Aham. Aham. telefone. Mas você vê que tem essa relação. E tem outros exemplos menores, vamos dizer assim. Que eu digo menor porque não teve o mesmo estrelato delas duas, mas você tem as meninas que ficaram trabalhando no próprio Big Brother, né? Uhum. Vivian está no Multishow, que Sim. o programa dela é voltado. Uhum. Fernanda Keula e Ana Paula, né? Essas três, Uhum. elas se mantiveram e elas têm um trabalho de digital influencer. Lembrando que Vivian e Fernanda eram, se não advogadas, eram bacharéis em direito. Exatamente. Que a Fernanda, eu acho que foi até aquela que ela disse que entrou mais realmente pela experiência. Acho que até a Ana Maria Braga perguntou a ela se ela queria o prêmio, né? E ela disse assim, que pelo histórico financeiro de vida dela e tal, ela realmente queria a experiência do Big Brother. E ela já era advogada, isso eu me lembro dela. Até porque, assim, Então, assim, advogados no Big Brother sempre tem aquela polêmica, né? Assim, um é, advogado Big Brother. Porque a Fanny também depois fez a direito, né? E voltou pro Big Brother, alguma coisa desse tipo, né? Agora ela tá fazendo medicina. e nessa edição teve Gisele, né? Que é uma Uhum, questão assim, bem diferente para mim, porque Gisele não é simplesmente uma advogada. Não sei se você tem essa ideia, uhum, mas quando a gente fala de advogada criminalista, você tem uhum. uma outra dimensão. Isso, isso. A seara criminalista parece simplesmente um universo paralelo Uhum. do jurídico, É né? verdade. Tem outras questões. Então, a exposição que ela teve é diferente. Não é É bem nem digital diferente. influencer, né, nem como as outras advogadas que passaram por lá. Ela Uhum. tem um quê a mais, né? Isso. E ela não acabou com a carreira jurídica, inclusive hoje ela foi nomeada presidente da comissão, alguma coisa da OAB nacional. Então, assim, Sim, sim. não foi Uhum. tão negativo quanto ela imaginou. Sim. Mas voltando aqui, né, para esse comparativo. Em Uhum. 2020, eles trouxeram um outro elemento, né? Pessoas que já tinham esse posicionamento dentro Uhum. da internet. Então, a gente tem que, como o Gabi estava dizendo ontem, ter esse rebranding, né? Uhum. Um redirecionamento de imagem. E Uhum. aí entra a parte legal, entra a parte jurídica, né? Como é que essas influências e influências entraram e lidaram com essa nova perspectiva, com essa nova Uhum. janela de oportunidades, né?
E aí É. vamos pensar justamente, que Uhum, é a sua especialidade, né? A parte empresarial, e vamos conversar uhum, sobre os contratos e as aham, relações com as marcas, né? é. Fique à É, vontade. pronto. Eu acho que, como eu disse até em outra live da gente, as últimas edições do Big Brother eu não tinha assistido. E essa edição acaba que, por causa da internet, por causa do Instagram, a gente acaba assistindo, mesmo que não esteja ligando à televisão, né? E realmente existiam todas as implicações de marketing, brand e contratuais dentro desse último Big Brother, né? E também por causa da quarentena, né, que acabou sendo um fator melhor para eles e para o Boninho, né? Como o próprio Tiago falou, vocês são as únicas pessoas meio que livres do vírus, né? Nesse momento, as únicas pessoas que podem se abraçar. Né? Então tudo isso meio que caminhou também dentro de uma edição que já vinha com esses propósitos de brands bem firmados, né? Mas quando, como eu disse, acho que até a 10ª edição eu assisti o Big Brother, e eu sempre tinha uma frase pro Big Brother que era assim: nem sempre quem ganha o prêmio, nem sempre quem ganha o prêmio é o verdadeiro campeão. Porque muita gente, como outros participantes, ganharam meio milhão, 1 milhão, 1,5 milhão, mas hoje são pessoas completamente anônimas. E tem pessoas que às vezes ficavam na quarta posição, na Endividado. quinta, Endividado, inclusive. Tem muito endividados, inclusive, exatamente. E aí, de repente, conseguiram fazer daquilo dali uma ferramenta para aparecer para mais pessoas, né? E começar negócios, né? E a gente vê, por exemplo, o exemplo de Domini, né? Era Cida, que hoje em dia estão endividados. Aquele até namorou com a Sabrina Sato Foi no. Dominic que ganhou. Olha aí como eu sou. é, Eu foi- não me lembrava que tinha sido eu Dominic. acho que foi ele que ganhou, mas enfim, e a Sabrina Sato, né? O Bambam no primeiro, que ele disse que só não faliu porque o cunhado dele tomou conta dos negócios dele, porque ele também não tinha essas noções de administração. E Bambam ainda teve uma visibilidade que ele ainda trabalhou dentro da Globo. Eu me lembro que ele Isso, fez um programa com o Renato Aragão na época. isso, Porque ele não era exatamente. comediante, mas ele estava lá. Isso, exatamente. E aí o que acontece? Antigamente, Nívia, principalmente na parte da moda, tudo que a gente tinha de publicidade para lançar tendências era dentro ou da televisão ou das matérias jornalísticas, né? Então a gente esperava ou uma publicidade, né? O que era muito caro para vários lojistas, né? Eu me lembro que mais ou menos nos anos 2000 uma amiga minha numa loja quis colocar 2 outdoors em Natal e ela pagou R$ 8.000 por cada outdoor, né? Então, assim, isso nos anos 2000, há 20 anos atrás, né? E essa era a única forma de ela crescer mais na loja dela. Então, hoje em dia, a gente vê que essa competição, né, de ter R$ 16.000 para um outdoor, ela diminuiu bastante, porque simplesmente com o celular, uma pequena conexão, você consegue fazer uma propaganda da sua marca, tanto quanto a pessoa lá do outdoor, né? E aí, só que assim, muitas pessoas falam assim, a televisão vai cair, a televisão vai cair. Só que a televisão ainda é um instrumento que você consegue visibilidade em vários campos, em várias massas, né? Porque o Big Brother, você vai ter a Manu, você vai ter a Rafa, com aquele público específico. Mas a televisão, ela consegue abranger para todo esse público, né? Então, dentro dessa parte contratual, a vida, ela já é dinâmica. As relações contratuais, elas já são muito dinâmicas, né? Agora estamos passando por um momento de umas relações mais dinâmicas ainda no mundo virtual. Né? Porque antes de entrar aqui nessa live, eu estava pensando que, às vezes, até uma forma de você digitar um post para o Instagram e o corretor colocar algo errado pode mudar totalmente a sua figura. Né? Então, você tá entendendo? Então, às vezes, assim, o que a pessoa colocou lá, escreveu errado, né? Até aquela brincadeirinha, vê se as letras estão próximas, porque se não tiver próximas no teclado é porque a pessoa errou mesmo e a pessoa. Aí já tá Mas, achando que às você. vezes eu confiro. Então, mas aí já tá achando digital influência de burro, de ignorante, de que não estuda, ou se às vezes aquela palavra ali, o corretor colocou um palavrão, aí já vira um escândalo, né? Vira meme. Então, tudo isso daí, quando a gente vai colocar no contrato, a gente tem que pensar isso tudo de uma forma macro do que é que pode acontecer na vida de digital influência nesse mundo virtual. E quando a gente vê que a televisão ainda é a forma desse digital influencer conseguir vários públicos, né? A gente já pode dizer o quê? Que vários digital influencers, eles estão buscando ir para reality shows. Seja de Férias com o Ex, Solta em Floripa, The Circle, que teve agora, né? Teve até participante daqui de Natal, o Rafael do Mareschi. Seja o Big Brother, que ainda que é o maior, né? A nível tanto nacional como mundial, ainda é um dos maiores.
Então, assim, esses digital influencers, eles tendem a cada vez mais procurar reality shows, que antes você só via na televisão. E agora você vê nas plataformas. Já tem até reality shows que são feitos pelo Facebook ou pelo Instagram. Pelo menos aqui na cidade de Santa Cruz, o pessoal tá fazendo tipo os Big Brothers. Como se Ai, fossem sim! as contas reality shows, junta um grupo e fica ali fazendo como se fosse um ao vivo, você tá entendendo? Agora eu tô me lembrando que eu tenho um grupo de É, amizade que estão fazendo isso. você tá Gênios! entendendo? Então, assim, todo mundo está concorrendo com a televisão, né? E aí, quando hoje em dia a gente pega um digital influencer, a gente tem o BBB Goianinha também, né? Tem Santa Cruz, né? Então, assim, e as pessoas daquela cidade estão acompanhando confinamento Bom, domiciliar. meninos, vocês são gênios. Tem Antigamente atrás já prêmio. tentaram fazer Big Brother de gatos, né? Isso porque ele sabe que esse público também se identifica com animais, né? O mundo pet está crescendo muito. Então, tudo dentro daí, a gente vai ter que ir analisando esse contrato, né? De uma forma macro, de tudo que aquele digital de influencer pode passar. Tá escutando? Acho 6 que mil votos. de tudo que aquele Deixa eu... digital influencer pode passar e ele pode enfrentar, né, nesse contrato dele com uma marca e quando ele vai para um reality show, que a situação dele vai mudar, principalmente em relação à remuneração, né, Uhum. porque ele vai ter Deixa eu muito mais só, visibilidade. deixa eu só acrescentar um outro exemplo aqui, antes de você terminar. Uhum, Agora eu tô me lembrando, é porque eu nunca vi no top de reality show. uhum, Eu ainda não tive essa ideia de reality show saindo da televisão. uhum, Mas tem um canal no YouTube que é de culinária que está fazendo. Que uhum. é o. Meu Deus. Se alguém conhece, o Testmate. É isso. Sim, O Testmate sim. Brasil, Uhum, ele tem alguns reality shows que, na verdade, viraram quadros do uhum, canal. uhum. E é com o pessoal da equipe. Que não Sim. é o pessoal de iluminação, de edição e tudo Uhum, mais, que não é uhum, especialista em uhum, cozinha, uhum, que faz os reality shows, assim, na verdade, os quadros. Mas uhum, também teve reality show mesmo, com uhum. prêmio e tudo mais, É. recentemente. É bem Teve da Ana interessante. Maria Braga o Guerra de Panelas, que um dos participantes virou também jornalista do programa dela, né? E vai pelo Brasil com outra jornalista fazendo vários tipos de comidas diferentes da região do Brasil, né? Então tudo Fogo. então tudo isso, o digital influencer, né, junto com o seu advogado, fazendo o contrato, ele tem que pensar em todas as possibilidades. Claro que ele vai alinhar com a equipe dele de marketing, no que é que ele vai focar, né? E alinhado com essa equipe de marketing, passar isso para o advogado para ele ver as cláusulas, né, que podem deixar de uma forma que ele não fique preso a determinadas coisas. Porque quem é digital influencer de uma marca hoje e participa de um reality, daqui a 3 meses, ele pode não querer mais ser digital influencer daquela marca. Ou, dentro do próprio reality show, ele pode já ter um comportamento diferente do que ele tinha fora do reality show, né? E aí já complicar com ele, já complicar a situação do propósito dele dentro do reality show e o propósito da marca que ele estava fazendo propaganda antes, que ele estava fazendo merchandising antes, né? Então, assim, com meus clientes, geralmente, eu sempre coloco assim, não adianta fazer contrato com digital influencer com menos de 3 meses, certo? O ideal é que você tenha pelo menos 3 meses para que eles consigam ter uma ação, né, cronometrada, né, que eles consigam atingir o público, porque, Nívia, eu vejo que muitos lojistas fazem contrato com digital influencer assim, chama só uma vez aqui e vê um provador. Tá? E assim, eu tenho muitas dúvidas sobre esse tipo de tática, porque nem sempre ela surte bons efeitos. Porque você quer um efeito muito rápido, né? E nem sempre aquelas pessoas que seguem aquele digital influencer estão com aquele dinheiro naquela semana para comprar, certo? Então, muitas vezes, aquele público ele precisa de uns 3 meses para ir acompanhando aquele lifestyle do digital influencer junto com aquela marca para ele se convencer a ir a outra marca. Está entendendo? Então, É por isso que eu tudo acho construção, importante ter né? uns 3 meses. Tudo é construção, é um Uhum, relacionamento. Aí o digital exatamente. influencer precisa primeiro construir uma imagem junto com a marca, para Isso. que depois possa convencer o seu público para que. E aí o público ainda tem que ter aquele tempo aquele delay para você ver, eu Uhum, preciso comprar aquilo, eu uhum, posso comprar
aquilo. Então, Uhum. leva. Exatamente. E aí, nesses contratos com marcas, dependendo da situação, colocar no máximo 6 meses ou no máximo um ano, justamente porque a dinâmica é muito grande, certo? Então, assim, hoje você pode realmente não ser um digital influencer tão conhecido e cobrar aí como algumas cobram R$ 150 a R$ 400 por um provador, certo? Amanhã você pode ter uma popularidade enorme e esse valor aí subir para, sei lá, 1.500, 2.000, né? Alguma coisa desse tipo, né? Ou então você não tem mais tempo para aquelas lojas que estão ali, né? Já querer partir para outras coisas. Então é importante nesses contratos, né? Você também ver como é que tá os planos daquela digital influencer. Se ela disser assim, olha, eu tenho uma negociação para ir para um reality show, certo? Tá, então vamos fazer um contrato com a loja, dá até aquele tempo, que é o tempo que você recebe a resposta. Ou então, se já tem um contrato com uma marca e a pessoa já está em tratativas para participar de um reality show, ok? Deixar isso bem claro que o contrato pode ser cobrado, que pode ser rescindido, talvez sem uma multa, caso a pessoa realmente vá para aquele reality show, né? E aí o que é muito importante nessas questões com o digital influencer e a marca, Nívia, é a gente fazer contratos de confidencialidades, né? O NDA, Non-Disclosure Agreement, que é para essas informações estarem de forma confidencial. Porque a marca que vai saber disso, olha, eu vou receber o contrato porque eu fui chamada para um reality show, eu não posso mais fazer isso, eu tenho que manter a imagem, ficar um pouco off durante um tempo, né? A marca não pode estar falando isso, né? Então é importante, né? Não podemos ir para um mundo de tipo, mas eu confio no dono da marca, ele não vai falar. Mas é sempre aquela coisa, fala para a esposa fala para a filha fala para as colegas, e quando vê, você pode enfrentar um problema, né? Perder até alguma oportunidade nesse sentido. Se eu não me engano, acho que teve até um do Big Brother, não sei se foi do Big Brother, que ele teve problema nesse sentido. Acho que ele falou para alguém, não me lembro, mas acho que já teve um participante da reality show que ele Eu me acabou lembro que falando e teve problema. eu me lembro que teve alguns rumores, mas teve algumas pessoas que abertamente falaram que tiveram que esconder a informação. Eu me lembro de Rafa falando que Uhum, não poderia falar para a uhum. Vivian. É. Ela ainda dentro da casa, ela falando assim, quase pedindo desculpa para a Vivian, dizendo não podia, porque ia dar Uhum. problema para mim, para ela. É. Mas uma outra questão que é bom também trazer para né, pra esse momento é que um programa do tamanho do Big Brother precisa de muitos patrocinadores. A Sim, própria Globo tem muitos patrocinadores, sim. muitos parceiros, certo? Uhum, Se vocês prestarem atenção, quem acompanhou, viu que teve até punição quando as pessoas começaram a falar de concorrentes. Eu me uhum. lembro muito de um caso, estava Gisele tá no Aham. olho do furacão, mas assim, e outras pessoas falando sobre cerveja. E Uhum, aí ela estava falando, ela não estava falando mal, pelo que eu me lembro nessa cena, né? uhum. Mas nesse momento ela não estava falando mal daquela marca de cerveja Sim, que estava sendo servida dentro do Big Brother. Mas sim, ele estava falando de cerveja em si, sim. de nível de malte, não sei o que, essas coisas que eu não entendo, não bebo cerveja. Uhum, Mas assim, eles estavam falando e ela citou que preferia uma outra marca por causa de uma questão lá. E ela uhum, recebeu uma punição, se não me engano, uhum. porque essa marca é concorrente direta com a marca que Sim, estava, sim, entendeu? sim. E quando existem digitais influencers que já têm Uhum. parcerias com outras marcas? Aham, E pronto. aí? O que É, fazer? Né? exatamente. Porque tem as marcas do digital É, influencer e tem as marcas do é. programa. E aí? Por isso que você tem que ter cuidado no contrato de você ter essa possibilidade de rescindir, né? Ou mesmo sem ter uma possibilidade de rescindir sem multa, mas de qualquer forma rescindir, para você se sentir seguro que você vai poder estar no programa, né? Ovacionando, digamos assim, aquelas marcas dos patrocinadores, sem estar com um comportamento contraditório com a marca que lhe contratou aqui fora. Certo? Então, a não ser que realmente você seja um gênio do equilíbrio e consiga equilibrar as duas coisas, o É que eu acho gênio. muito difícil, né? Porque Mas realmente o ideal é que você realmente converse com as marcas e diga, olha, eu vou participar de um reality show, a sua marca não patrocina, né? E a sua marca é de uma marca de um produto que tem um patrocinador. Então vai ficar muito complicado realmente falar da sua marca lá dentro. Eu vou ter que realmente ovacionar,
coloca lá para cima a marca do patrocinador, né? Além de que, Eu acredito que o contrato com o Big Brother seja mais forte. com A certeza, própria Globo deve ter com mais certeza. exigências. E é um contrato de adesão, praticamente. É um contrato que quem está participando não tem como discutir É, cláusula, né? Ele vai ter que aceitar, assim, né? Entra no programa e pronto, né? E aí, colocou aqui, ou deixar sua assessoria com poderes para fazer isso, exatamente, ou deixar sua assessoria com poderes para fazer isso aqui fora, né? É muito importante realmente que o digital influencer que está indo para um reality show deixar uma procuração, né, para algum advogado, para algum membro, um assessor, ou e membro da família para resolver esses essa problemas aqui questão fora. de, essa questão de assessoria, só um parêntese aqui, porque eu me lembrei, foi muito criticado. Uhum. Teve muita gente que falou, teve um comportamento errado como administrador das redes sociais do participante, Sim, sim, entendeu? sim. Então, essa questão da assessoria não é só deixar poderes, é você confiar nessa Uhum. assessoria. Exatamente. Eu sempre vou colocar a Manu e a equipe de Manu como exemplos, Uhum. porque realmente eles fizeram um trabalho muito bem feito. Uhum. Então, Uhum. você vê poucas lacunas no comportamento É, do administrador dela. E nessa parte adentrando nessa parte de assessoria de redes sociais, Nívia, uma reclamação que eu escuto muito de profissionais que já tentaram fazer isso, certo? Com equipes de publicidade, de marketing, outros profissionais, eles reclamam muito, e fica o alerta aí do português. Certo? Eles reclamam que tem muito erro de português, muito erro de concordância, e, querendo ou não, isso vai afetar a imagem daquele profissional. Se eu sou, por exemplo, um médico lá que estou colocando minhas postagens e o português está errado, muita gente vai olhar, vai achar estranho aquela postagem, ou não vai acreditar, ou vai pensar assim, não, esse médico, como é que esse médico escreve tão errado dessa forma? Né? Uma Eu tenho coisa, por por isso mim que eu digo, o mesmo. mundo virtual, uma letra errada, as pessoas já fazem totalmente outra Eu digo interpretação. por mim mesma, dependendo do meu humor, se eu estou Uhum. lendo um textão, pode Uhum. ser o mais interessante possível quando eu começo a encontrar erros de português muito finos, Aham. Gritantes, visíveis, eu desisto de ler. é. E, Teve um comentário aqui sobre e se o digital influencer começar a falar besteira lá dentro? É um risco. É um risco, é um ser humano, é uma pessoa sem filtro lá dentro, né? Então, exatamente, a pessoa ser filtro lá dentro. Aí tem e que ver eu, se realmente se essas besteiras são besteiras tipo humorísticas, que às vezes dá mais ibope para ele, né? Ou como, é, por exemplo, o Bambam era uma besteira humorística com a vassoura, né? Se o Bambam, se o erro, se a besteira era realmente uma besteira humorística, né? Ou se a besteira realmente são coisas de discurso de ódio, como a gente já colocou aqui, né? Porque uma coisa é, realmente é você fazer uma brincadeira e todo mundo rir, outra coisa é você realmente fazer brincadeiras que tragam discursos que pois é, minimizam outras pessoas, né? é um que eu falo muito nas minhas postagens, no Uhum, meu, você, ao contratar, a ter essa negociação, esse relacionamento, né? uhum, Você conhecer o seu parceiro, né? uhum, Ou você conhecer, então, a empresa, a marca, conhecer aquela digital influencer ou uhum, aquele digital influencer que está se contratando para ser a cara da sua empresa. Então, no momento em que você for negociar, realmente conheça, sabe do seu é, comportamento. é, Vamos negociar. Ah, eu vou participar de um reality show. Essa marca tem, com certeza, uma segurança sobre o comportamento do seu, não só um comportamento sobre a sua marca, mas sobre o que ele vai falar, sobre os seus aham, posicionamentos, aham, sobre o seu senso de humor, se é senso aham. de humor ou não é, ou é agressivo. Então, E também é assim, você Nívia, ter esse feeling, né? quando você vai para reality show, né, como por exemplo você estava comentando ontem dos looks da Manu, monocromáticos, com maquiagem e tal, não sei o quê, marcas elas podem se interessar em dar esses looks ao digital influencer, para ver que porque ele vai estar lá vestido com aquelas roupas, né? E depois ele pode dizer assim, ah, quem patrocinou minhas roupas, quem me deu todos os looks foi a marca tal. Né? E realmente, eu já vi reality show que eu vi participantes com roupa que eu disse, nossa, eu gostei tanto dessa roupa, qual será a marca, né? E tal, não sei o que. Então, assim, aquilo também é uma forma de influência com o público, né?
Então, as marcas, elas também podem trabalhar com digital influencer nesse sentido, como a Manu trabalhou de criar uma cartela, ou criar um cronograma de looks, né? Claro que essa tática da Manu vai ser, com certeza, utilizada por outros, né? Tanto que talvez o próximo Big Brother não tenha tanta graça, porque, com certeza, algumas táticas vão ser utilizadas. Mas a marca, ela pode também adentrar nessa tática do tipo... eu vou patrocinar esse digital influencer para ele ir com as roupas da minha marca, né? Porque depois as pessoas vão perguntar, vão querer saber. Mas só voltando aqui um pouquinho a questão do confronto de marcas com digital influencer, vou dar um exemplo como isso já acontecia anos atrás, mesmo antes das mídias. O Zeca Pagodinho sempre foi conhecido por tomar cerveja nos shows dele, né? Ele é conhecido como uma pessoa que ele toma muito cerveja, ele gosta de pagode, ele gosta de samba, né, de feijoada. Dizem que todo final de semana ele faz uma feijoada na casa dele, né, e tal. Enfim, ele é conhecido por isso. E as marcas de cerveja sempre têm uma briga muito grande para contratar ele por isso, porque ele era um influenciador de cerveja, né? Plural. Exatamente. Aí, então, o que aconteceu? Aí, salvo engano, ele tomava muito a Brahma, só tomava a Brahma. E aí, a Antártica conseguiu patrocinar ele, né, para ele tomar a cerveja Antártica nos shows. Né? E aí a Brahma, depois de toda uma tradição com o Zeca Pagodinho, né, ficou muito irritada com isso, porque a Antártica ofereceu um contrato bem maior a ele. E aí a Brahma disse assim, Zeca Pagodinho, eu quero que você volte para a Brahma. E ele disse, mas eu tenho contrato com a Antártica. Ele disse, não tem problema. Eu dobro o valor da Antártica e ainda pago a multa da Antártica. O que o Zeca Pagodinho fez? Ele simplesmente foi para um show, começou a tomar Antártica, disse, isso daqui não presta não, me dê uma Brahma, né? Só que aí o que foi que aconteceu? Ele e a Brahma pensaram que iriam ficar impunes nessa história. Só que aí o que é que o juiz fez? Tem uma tese que a gente fala que é a tutela externa do crédito. A Antártica, a Brahma, ela sabia daquela relação do Zeca Pagodinho com a Antártica. E a Brahma foi lá, digamos assim, sabotar a relação deles, né? Para ele voltar para a Brahma. E isso, por incrível que pareça, acontece com o digital influencer. Às vezes um digital influencer ele está fazendo uma propaganda de uma marca e tem outra marca que é concorrente e vai lá e influencia o influencer a fazer uma propaganda não tão boa, certo? E influencia o digital influencer a sair daquele contrato e ir para o contrato dele, né? Até pagando a multa, né? Então, isso é um tipo de situação que a pessoa da marca que já tem um cronograma com aquele digital influencer, né? E que estava ganhando, que a parceria estava dando certo, ela tem o direito de que outros não interfiram nessa relação. Porque essa relação ela tem que ter boa fé. Né? Então, se eu faço uma relação de 3, 6 meses, eu fechei com a minha equipe de marketing, fechei com a minha equipe de brand, fechei com o meu design gráfico, todo aquele trabalho de 6 meses com o digital influencer, aquela marca ela tem uma programação de 6 meses que ela, às vezes é um verão que ela está pensando, né? Ela quer vender naquele verão. Então, o digital influencer ele também precisa ver que ele não pode ficar trocando de contrato sempre que um está oferecendo mais e mais a ele. Certo? Porque isso vai trazer uma consequência para a marca. Ele vai ser responsabilizado também por isso, né? Como a marca também que está contratando ele pode também ser responsabilizada por isso. Olha, teve aqui alguém que comentou, citou a C&A, e a C&A foi patrocinadora do programa. Quase toda semana a C&A ia para dentro da casa e cada participante ganhava uma muda de roupa. Isso, exatamente. No Big Brother a gente vê isso, né? Em outros reality shows menores, às vezes a gente não vê patrocinador de roupa, vê patrocinador de outras coisas, mas não de roupa. Agora tá me vendo à mente que Boca Rosa começou a edição fazendo exatamente isso que você está dizendo. Ela diferente de Manu, que ela tinha mais ou menos o mesmo marco, né? Ela aparecia no programa com a mesma roupa que aparecia no Instagram. Era coordenado. Mas, diferente de Manu, Boca Rosa fazia marketing mesmo, né? Tanto da maquiagem quanto da roupa, assim, parceiras de roupa, né? Marcas de roupa. Será que teve algum conflito? Eu não ouvi falar, mas realmente poderia ter tido isso, porque ela tinha uma parceria com várias marcas de roupa e dentro do Big Brother apareceu assim, e aí? Né? Exatamente. Poderia ter acontecido alguma coisa pior. Exatamente. Eu não soube de nenhum conflito, né? Eu acho que assim essa tática é uma tática que tem que ter muito cuidado, principalmente se a marca que você vai vestir
ela não tem algum design muito parecido com a marca que vai patrocinar lá dentro, né? Então, se forem blusas muito parecidas, né, algo desse tipo que pode entrar algum conflito. Eu acho que na questão de marca de roupa, talvez não venha tanto conflito, porque ele sabe que a pessoa também não vai se vestir 3 meses com aquela mesma marca, né? Não faz sentido. Poderia até ser um marketing que não desse certo, porque a gente sabe que no mundo real é difícil você se vestir sempre com a mesma marca, né? Então, talvez nem seja essa a intenção deles, né? A intenção seja de que eles utilizem, né, a marca, façam propaganda da marca, mas não necessariamente todos os dias, né? Então, talvez na questão do mundo da moda, das marcas de roupas, talvez eles não se preocupem com isso, né? Mas, pelo menos nessa edição, a questão da Boca Rosa, acho que ela não teve nenhum conflito nesse sentido, não. Mas eu acho que quem teve... Você lembra dos programas de reality show que era de música, que era o Fama, né? Que aí eu sei que aquela disseram, né? Não tem muito como a gente saber, porque naquela época não tinha tantas Não fofocas tinha, concretas, né? Era muitos não tinha bastidores. Twitter, né? Pra Mas gente falaram que mostrar. a Marina Elali e a filha da Fafá de Belém não queriam vestir as roupas da Globo, né? Vestiram as próprias roupas dela, porque elas tinham consultores de imagem e stylists e tudo, que já tinham programado aquelas roupas para ela. E a Marina Elali realmente ela tem uma figura, né, de uma pessoa assim, mais elegante, né, de uma mulher muito alta, assim, num aspecto bem diferente, né? Uma mistura que ela gosta daquela mistura árabe também, né? Então, dentro disso Ela tem daí, muitas raízes, né? ela Ela gosta de mostrar essas raízes dela. E aí, salvo engano, realmente dentro da Globo teve esse problema, né, com elas duas, porque elas não queriam utilizar. E a gente sabe que muitas vezes daquelas roupas realmente tem patrocínio, né? Mas é como a gente diz, infelizmente esses contratos são de adesão, não dá para o digital influencer chegar e dizer assim, olha, eu não quero essa cláusula. É muito difícil. É muito é difícil, a não muito ser que seja um difícil. digital influencer que já tenha um poder É, muito a não grande. ser que seja uma Camila Coelho da vida que você chegue Exatamente. exigindo. É diferente. Exatamente, exatamente. No caso, acho que desse programa Fama, antigamente com a Marina Lally, como também eram programas que não tinham tanta gente assim, e aquelas pessoas que eles pegavam já eram pessoas, digamos assim, um pouco famosas nas cidades, né? Talvez elas conseguissem regular melhor o contrato. E o Mas, objetivo era diferente, porque é, você não era de convivência, era de talento, é um show de talento. isso, Era um isso. objetivo diferente, né? Exatamente. E aí, falando da questão de que colocaram aqui das besteiras que falam, né, no Big Brother e tal, ou na própria mídia social, a gente tem o caso agora da Gabriele Pugliese, né, que tá todo mundo comentando, né, e tá todo mundo tá até levantando hashtags e campanhas, né, diz assim, vamos deixar de seguir os má influencers, né, vamos mudar o posicionamento, vamos mudar, né, essa regra esses valores que o brasileiro tem, né, e não tá mais seguindo esses influencers, né? O que realmente é uma crise, é um risco muito grande para a marca quando ela contrata um digital influencer. Ela sabe disso, né? Só que tem riscos que também não vale a pena correr, ou tem risco que a própria marca não imagina que está correndo, né? Porque como colocaram aqui, se você é vegano e eu contrato você porque minha marca é vegana, eu nunca vou Eu adoro imaginar que esse você vai para exemplo. um reality show comer carne, Eu adoro né? esse exemplo. Não é porque, tipo, eu Adoro acho esse que é o exemplo. exemplo mais claro que tem. Não faz nenhum sentido. Como vocês colocaram lá da Boca Rosa, você é feminista, né? O movimento Girl Power, a minha marca levanta isso. E você vai lá e não demonstra, e você é contra o feminismo? Você Então, não só não demonstra, né? Ela menosprezou todo o movimento. é, então assim, é uma situação que é um risco que eu fico assim, eu que sou dono da marca, eu fico assim, eu nem esperava isso. Não esperava isso, me pegou de surpresa, né? Essa questão do veganismo, eu já vi algumas coisas Uhum. bem delicadas, É. porque realmente não é. As pessoas deixaram de fazer só por aparência. Realmente Uhum. existe toda uma filosofia por trás. Sim, Entendeu? sim. Então, assim, é muito delicado uma digital influencer que não tem nenhuma relação íntima com a filosofia adotar um- uma marca vegana, né? É. Tem que ver. Eu tenho um exemplo positivo, na verdade, que eu Uhum. não sei se vocês conhecem. Eu acho melhor, talvez até escrever, mas tem um canal Uhum. no YouTube que é um dos meus preferidos, que é Com Marina, com inglês, viu, gente? Sim. C-O-O-L. Toda vida Uhum. que eu falo tem aqui.
Aham. Mas, e ela não é vegana, ela, declaradamente, um dos restaurantes preferidos dela é uma churrascaria. Sim. Mas ela é uma das porta-vozes Uhum. da marca Vizela, que é uma marca vegana brasileira, Uhum. que ela é completamente vegana, a Uhum. marca. Uhum. Mas assim, o que acontece? O propósito de Marina, de Marina, é mostrar a qualidade do produto, de todos Sim. os produtos. Sim. Não é exaltar o fato de ser vegano, Sim. Sim. porque ela mesma não é, Sim. né? Então isso dá certo, porque ela respeita a marca. Uhum. Isso. Isso. Se Quando a não gente... me engano, Rita de Marré também tem essa Uhum. parceria com a Vizela e Uhum. não é Uhum. vegana, Sim. mas já certo porque ela respeita. Uhum. É. Quando a gente vê o caso da Gabriela Pugliese, que ela perdeu de cara 100 mil seguidores, né? E aí as pessoas falaram assim, ah, mas ela tem 4 milhões, o que é 100 mil seguidores? Mas o que as pessoas têm que entender, o que as marcas têm que entender, que eu acho que elas ainda não entenderam, é que o número de seguidor nem sempre é importante para você vender. É como a gente sempre coloca aqui, ser popular é uma coisa, ter muitos seguidores é outra coisa, né? E ser influenciador é outra coisa totalmente diferente. Então, assim, se 100 mil pessoas saíram do Instagram dela por causa dessa situação dela com o corona, né? Eu presumo que aí, eu digo que pelo menos metade seguia ela e comprava desses 100 mil, certo? Então, assim, ela perde em vendas. Claro que ela não vai perder os 4 milhões de seguidores, gente. Mas daqueles 4 milhões, ela não vende para 4 milhões. Ela vende para um porcentagem daquilo dali. E são essas pessoas que se identificam com o propósito de vida dela e que vão comprar. Certo? Quando você tem um Insta de 5 mil pessoas, é por isso que a gente diz, às vezes você tem um Insta de 1.000 pessoas e está vendendo para 10. Né? E tem gente que tem um Insta de 10 mil pessoas e não está vendendo para ninguém. Então, quando a gente fala do dano que é o posicionamento de alguns influências, quando a gente fala desse dano que esse posicionamento ocasiona, não é perder seguidores, é perder em vendas. E essa venda aí, certo? Além dela ter perdido contratos, né? Que ela acaba não tendo mais todos aqueles produtos para oferecer para a audiência dela, né? Os que ainda ficaram, ela com certeza perdeu grande número de vendas. E tem cláusulas contratuais, em alguns contratos de influências, que são bem específicas no sentido. Já teve um caso da Digital Influencer que ela tinha milhares de seguidores e a marca disse, olha, nós vamos colocar nessas camisas dessa campanha nova para você vender, só que se a gente só vai começar a lhe remunerar se você vender no mínimo 10. Antigamente, em Natal, o pessoal que ia para o Carnatal, eles vendiam 10 abadás para ganhar um. Então era mais ou menos a política da empresa. A cada 10 camisas, você ganha a 11ª, o valor é todo seu. Ela não conseguiu vender 10 camisas. Sabe? No mês todinho da campanha, ela não conseguiu vender 10 camisas. A marca encerrou o contrato com ela automaticamente, sem pagar nenhum valor a ela. Era um contrato de risco. Então, daí, a gente vê essa situação da Pugliese nesse sentido, certo? Porque em alguns contratos, pode ter alguns contratos com ela nesse sentido. Ó, Gabriela, a gente lhe paga, mas você tem que ter o mínimo de vendas. Porque se você não tiver o mínimo de vendas, então você não está influenciando ninguém. Certo? E do mesmo jeito que ela quer. Mas será que ela aceita isso? Certo? Gente, ela já trabalha com marcas bem maiores. Né? Então, do mesmo jeito que tem influências menores que topa isso das marcas, tudo bem, vou tentar vender, se eu vender, eu consigo alguma coisa. Do mesmo jeito, ela trabalha com marcas maiores que talvez tenha esse tipo de contrato. Não estou dizendo que tenha, certo? Porque eu não sei dos contratos dela. Mas as marcas, elas também fazem esse tipo de contrato. Então, uma palavra, uma frase, um comportamento que seja contraditório ao comportamento dela, ou uma ida dessa para um reality show, sem isso estar previsto no contrato, certo? Pode ocasionar toda uma quebra contratual. E vamos supor que uma marca aí disse assim, olha, você tem que vender 100 pacotes de chá. Ela vendeu 99. Cometeu um erro no Instagram dela, não vendeu mais, pronto. Todo o trabalho dela de vender 99 pacotes aí com o código dela foi por água abaixo. Né? É tempo perdido, é dinheiro perdido. Então a crise financeira da Gabriela Pugliese, ela é mais do que 100 mil seguidores. Ela é mais do que 20 contratos que ela perdeu. Com certeza. Estavam falando aqui que a mudança do comportamento do consumidor também influencia muito.
Porque antes uhum. mesmo das marcas se pronunciarem que estavam suspendendo os contratos, os seguidores estavam indo lá no perfil das marcas e eu vi isso também, Uhum, dizendo, sim, você tá, uhum. a marca está corroborando com esse comportamento? Aham. Ai, não cancelaram ainda não. Tipo, É, cancelaram a marca, antes isso, da marca isso, dizer que não estava isso, envolvida, isso. entendeu? E até por isso, talvez, eu não tenho certeza, mas talvez, se a marca não tivesse conversado com a Gabriela Pugliese e achasse assim, ah, não, vamos aqui, vamos fazer um acordo, vamos manter o Uhum, relacionamento e fazer um acordo. Mas se antes de divulgar, começasse a dizer, ei, tá não vou mais consumir porque você corrobora com esse comportamento, é capaz de a marca repensar, né? uhum, Dizer uhum, assim, não, realmente não tem como, vamos suspender, porque não vai ter público. uhum. É, Porque exatamente. o comportamento do consumidor mudou e Uhum. também começaram a levar em consideração. Não é só mudou. É. E assim, às vezes é bem difícil esse comportamento do consumidor que está sempre mudando, Nívia, porque tá difícil as marcas realmente elas se perpetuarem no tempo com o mesmo brand, com os mesmos ideais, porque isso está se mudando de uma forma muito bruta, muito brusca, muito rápida, tá entendendo? Então por isso o rebrand, né, e os reposicionamentos e tal, porque realmente as coisas estão correndo de uma forma muito rápida. E é o que eu disse em outra live minha. Quem você acha que é mais importante? Quem você acha que tem mais poder no mundo? É o grupo Louis Vuitton ou o prefeito de uma cidade com 10 mil habitantes? Né? O grupo Louis Vuitton, um digital influencer da Louis Vuitton, ele tem um poder político bem maior do que um prefeito, que teve votos, que as pessoas votaram e estritamente ele tem um poder político, né? Mas um digital influencer de uma grande marca, ele tem um poder de realmente moldar pessoas, moldar pensamentos, né? De moldar a sociedade de uma forma maior do que aquele político que a gente votou e que a gente deveria estar cobrando mudanças políticas e sociais dele, né? Então, as pessoas elas estão começando a perceber isso e indo lá nas marcas. Olha, Desinchar, você tem mais poder do que o vereador aqui da minha cidade. Olha, Luiz Vuitton, você tem mais possibilidade de mudar a realidade de uma comunidade do que o vereador aqui do que o prefeito da minha cidade, do que o deputado. Então, esses grupos da moda, que a indústria da moda é uma das maiores do mundo, ele vem sofrendo, né, entre aspas, ele vem sofrendo essas reclamações. E essas reclamações todas no mundo do Instagram. Então, por isso que coisas como a Gabriela Pugliese, elas tomam tanta proporção. Porque o escândalo da Gabriela, vamos botar escândalo, o escândalo da Gabriela Pugliese, ele pode ser equiparado a um escândalo político hoje em dia. As pessoas ficam chocadas de uma forma que eles cancelam. Do mesmo jeito que vários eleitores cancelam voto de um político devido a algum escândalo político, entendeu? Então, Por um assim, a relação pronunciamento, para um vamos ser pronunciamento, bem exatamente. claros. Por um pronunciamento a gente É, cancela. só que nas mídias, exatamente, por um pronunciamento a gente cancela. Só que nas mídias isso está bem mais visual, né? Isso está bem mais visível. Né? E as pessoas Com estão certeza. sempre cobrando isso. Então, escolher hoje o digital influencer da sua marca é como se você estivesse escolhendo um ministro da presidência. É como se você estivesse escolhendo um CEO da sua empresa também, entendeu? Porque ele vai levar para o público esses valores, ele vai levar para o público uma série de coisas da sua empresa, ele vai expor, às vezes, a vida da sua empresa, ele vai ser transparente com os consumidores nesse sentido, e realmente uma situação contraditória pode realmente comprometer todo toda a publicidade, todos os ideais daquela empresa. Eu queria muito que o Roberto Justus ele reescrevesse o livro dele, que é meio que uma biografia, ele fala muito de publicidade, nesse tempo agora de mídias. Né? Porque ele dá um exemplo no livro dele de que uma vez um cliente chegou na agência dele e a equipe dele tinha feito uma propaganda tão ruim, era tão assim, e já era uma questão dessa com pessoas com deficiência, era uma propaganda tão ruim que ele ficou com vergonha. E aí, quando o dono da marca perguntou o que é que você achou dessa propaganda, Roberto Justo, ele disse, acho que foi a pior propaganda que minha equipe fez, isso é um lixo, sabe? Só que, às vezes, esse lixo ele já está nas mídias, ele já está circulando, e você não Sim. percebe, né? É, Aliás, lembra, a propaganda eram pessoas indo até o Cristo Redentor tomando cerveja, e o Cristo Redentor também descia tomando cerveja. Era mais ou menos isso a propaganda que ele comenta. Então era algo muito arriscado
E que Seria realmente não era uma cancelado. mensagem muito Caso lógica. ele seria cancelado, especialmente com Ele seria algumas cancelado, parcelas da exatamente. população. Exatamente. Uma outra questão que essa situação de Gabriela Pugliese trouxe, pelo menos a minha mente, é o poder de gestão de crises, Uhum. né? Porque, vamos pensar, Gabriela Pugliese não estava sozinha, inclusive foi Não. uma festinha. Uhum. As amigas delas que estavam lá também são influências. Sim. Inclusive, é uma suposição, né, a história que estava correndo é que foi uma festinha organizada para receber Mari Gonzalez, que estava saindo do Big Brother. Então, vamos dizer, está tudo relacionado, né? Big Brother, tudo Uhum. relacionado. Mas a Adriana Pugliese, ela foi que recebeu a punhalada, né? Isso. Foi ela que Isso. disse que todo mundo caiu em cima e Uhum. esqueceram as outras. Uhum. Aham. Eu acho que no A caso da própria Mara. Mari Gonzalez, eu não sei se foi marketing, eu não sei o que foi, Uhum. ela sumiu de todos os vídeos. Então, ela não É. aparece em nada. Mas Eu eu não acho que sei é se é porque no caso da Gabriela ela se expôs mais, né? Ela apareceu mais em stories e tudo, e aquela frase dela de que a foda-se a vida pesou muito, foi porque a gente muito tá no momento que todo mundo está com muito cuidado, lutando pela sua vida, né? Num momento de pandemia, e a pessoa chegar e dizer assim, foda-se a vida realmente pesou muito contra ela. Hoje é quarta, né? Essa semana eu já vi várias pessoas defendendo ela, né? Então, assim, eu acho que ela vai conseguir gerir isso daí, ela vai voltar, certo? Ela vai continuar ganhando os seguidores dela, ok? Porque o público brasileiro, ele tem uma característica de esquecer muito rápido, né? E perdoar muito rápido. Mas eu sempre digo que perdão não significa que a pessoa não tem que ser punida. Você perdoa, mas ela tem que ser punida por aquilo dali, né? Mas, assim, no caso dela, o que estão já se falando em prol dela, em favor dela, é tipo, levante a mão quem nunca errou. Levanta a mão quem não está quebrando a quarentena. A hipocrisia, porque tem muita gente quebrando a quarentena e vão falar da Pugliese porque ela apareceu. Mas quantos estão fazendo e não aparece, né? Só que a questão é que a gente vê que no histórico dela, ela já vem com uma reincidência muito grande de temas polêmicos negativos. Não é polêmica positiva, é polêmica negativa. Já teve problema com o Conselho de Nutrição, com o Conselho de Educação Física, com o CONAR, né? E agora, nessa questão, praticamente teve problema com a OMS. Eu Ela vi, agora, eu né? vi, Então, eu vi uma amiga minha psicóloga repostando um texto de um colega, aliás, um colega não, ela não encontrou o autor, mas é um psicólogo, uhum, uma pessoa da área, falando, não era descendo, falando mal especificamente, mas argumentando uhum, tudo de negativo psicologicamente que ela já uhum. tinha feito. Ou Isso. seja, ela já mexeu com tudo, né? Isso, Ela já... exatamente. E aí nisso daí vem essa cultura do cancelamento que o consumidor ele vai se cansando dessas atitudes dela. Não, perdoei, mas pô, fez de novo. Perdoei, mas ela já se envolve em outra coisa. Perdoei, mas então o que eu falo ela vai voltar, ela vai conquistar o público dela, vai, mas ela vai ter outro trabalho porque esses 100 mil que saíram automaticamente do Instagram dela, eu tenho certeza que era uma boa parcela que comprava e se decepcionou com ela, porque a maioria que segue por seguir, que segue às vezes só para saber de uma fofoca, outras eles vão continuar, porque para eles não se identificam com aquele posicionamento a ponto de comprar dela. Então, tipo, é mais um Instagram aqui, vou deixar. Mas os que saem realmente é porque eles, assim, automaticamente eles se sentem ofendidos. Né? Eles não Essa querem mais ver estratégia, aquela imagem dela. essa estratégia que eu digo é, por exemplo, ela se pronunciou no dia seguinte e depois ela desativou o Instagram, o perfil Aham, dela, ela e o marido, aham, certo? Aí Mariana Saad, que também estava na festinha, se pronunciou no outro dia uhum, e até uhum, hoje não publicou mais nada, aham, nem na aham, linha de maquiagem uhum, dela, no Instagram aham, profissional. uhum, Então você vê, e as outras também, meio que, é que as outras eu realmente não sigo, né? aham, Mas eu sei que eles se pronunciaram. Primeiro erraram muito, disseram, negaram muito, não, não fiz isso, não fiz isso. Assim. uhum, Depois, acho que levaram um toque assim, e realmente não, eu errei e tudo uhum, mais, mas também não ouvi mais falar. uhum. E a Mari Gonzalez, que já tinha um contrato, ainda tem um contrato com o Big Brother, ainda Isso, tinha que aparecer na final, isso. esqueci, né? É. Não estava lá. É. E assim, esses contratos, as pessoas falam assim, mas o contrato não tinha nem multa. O pessoal das marcas saiu e simplesmente não vai pagar ela o dinheiro do mês.
mas mesmo assim elas podem ser responsabilizadas. Se a marca sentir que teve prejuízo devido àquela conduta do digital influencer, certo? Eles ainda podem judicialmente querer alguma indenização, né? Porque tanto perderam em vendas, como também a imagem da marca ela sai prejudicada, né? Então é uma coisa que talvez a gente não veja no dia a dia, mas isso acontece e só tende a crescer esses processos de indenização, né? Ele só tende a crescer, porque como as pessoas, e nesse momento de pandemia, esse momento de pós-quarentena, o digital influencer ele vai ser uma ferramenta muito importante para reativar as vendas, né? Então todo mundo vai começar a realmente a se resguardar melhor nessas questões de contratos, né? E até mesmo quando você pega um digital influencer que ele faz a propaganda da sua marca e faz de uma marca similar, né? De uma marca idêntica, praticamente, que vocês são concorrentes. É muito difícil o digital influencer equilibrar isso, né? Como é que ele vai exaltar o seu produto e ao mesmo tempo exaltar o produto da concorrência que tem o mesmo preço às vezes, né? Então isso tudo tem que ser analisado e ver até que ponto o digital influencer realmente ele está de boa fé ou ele está de má fé, até onde ele está sendo realmente contaminado por outra marca para não fazer uma boa propaganda para você, né? Então tudo isso dentro do contrato é, como eu digo, é muito dinâmico e tudo tem que ser pensado para fazer um contrato que possa abarcar o máximo de condutas imagináveis que pode acontecer que venha a prejudicar a sua marca, do mesmo jeito que o digital influencer também ele tem que pensar em todas as oportunidades que podem acontecer, né, a partir dali e na relação dele com a marca. Só mais um fato aí que eu queria trazer. Antes da gente finalizar aqui, que eu acho que a gente está quase na hora, né? Acho que sim. Só uma questão envolvendo Boca Rosa também, porque Boca Rosa é Boca Rosa, ela sempre está envolvida. Que eu não tinha me tocado, mas na segunda-feira à noite, na final do Big Brother, eu vi um comentário de uma conhecida minha no Twitter e ela disse assim: o que a Boca Rosa fez pro Big Brother que não apareceu tanto nos ETs? E eu me lembrei. Eu até comentei, né? Respondi o comentário dela. Boca Rosa teve um problema sério com a Globo em si. Porque antes de entrar, ela já tinha assinado o contrato com a Amazon Prime. Ela fez uma série que foi disponibilizada enquanto ela estava lá dentro. Na Amazon Prime, que é concorrente direta da Globo. Sim. Então, eu não sei, eu não posso dizer para vocês aqui, com certeza absoluta, que a Globo cortou a imagem dela porque teve algum conflito. Mas é bem provável que tenha tido esse tipo de conflito, sim. Isso é muito difícil de provar. É muito difícil. É praticamente possível. A Globo, ela está tentando construir o streaming dela para além da imagem da televisão, da TV aberta. Isso. E daí você vem uma participante que você abriu a porta da emissora para ela, só que ela já estava com um pezinho preso com outra emissora. Você vê que até a aparição dos tais influencers tem a ver com contrato. Como é que eu vou aparecer numa emissora se eu já tenho contato com outra? E assim, falar se isso foi falado para a Globo quando ela estava fazendo esse contrato com a Globo, porque aí justamente vem a questão da boa-fé. Né? Porque a Globo ela teria que saber dessa situação. Né? Ela não pode comentar isso em segredo quando ela vai fazer o contrato com outra empresa. Né? A notícia que eu vi, que eu não posso dizer se é verdade ou não, porque foi em site de fofoca, não consegui encontrar em outro canto, foi que ela tinha omitido a questão da série quando ela assinou o contrato com o Big Brother. Não sei, mais uma vez, não sei dizer se é verdade, mas o que veio até mim, né? Por isso que eu digo, porque realmente essas relações acontecem de forma muito sigilosa e é por isso que a gente não tem acesso a tantas informações. Mas fica aqui a dica. Né? Mas fica aqui por isso que a gente, quando a gente está num contrato, a gente fica imaginando o que é que possa acontecer. Então, mas fica aqui a ressalva, a dica, que se você vai fazer contrato com outra marca e tem uma situação de uma marca que já está prestes a lançar alguma coisa sua, né, se você vê que aquilo dali vai atrapalhar a marca que você está fazendo o contrato agora, você tem que falar isso, porque isso demonstra boa-fé. E boa-fé é um dos requisitos do contrato. Certo? Então, assim, sem boa-fé, se você não age de boa-fé, a pessoa pode rescindir o contrato pela quebra da boa-fé, né? É um dos princípios do contrato. Então,
fazer contrato digital influencer é além do que simplesmente sentar e vamos acordar isso ou não. Porque tem uma série de coisas ali que influencia, que bate com a empresa e com outras empresas também. Tem aquela questão de exclusividade. Inclusive, vou falar Isso, disso essa semana, isso. tá? Gente, o Instagram tá me avisando que tem 20 segundos só. Então 20 vamos segundos, nos então vamos nos despedir. despedir. Depois a gente conversa mais. Até Muito mais, obrigada, pessoal. Sérgio. Obrigado. Obrigado também, Lila, Obrigada pelo de convite. verdade. Para quem não sabe, foi Sérgio que incentivou todas essas lives. Obrigada mesmo pelo incentivo. E Estamos que aqui venham mais. sempre. Se vem a próxima. Vamos conversando. Até mais, pessoal. Vamos conversando. Tchau. Obrigada, Tchau. gente. Vai ficar salva, viu? Certo.